Olá, sejam muito bem-vindos a mais um VetCast da PetSanos. É um prazer enorme estar aqui compartilhando conhecimento e hoje nós trouxemos assim um conteúdo incrível para levar até vocês. A gente vai discutir e entender um pouco mais sobre a saúde ocular dos pets. E para imergir nesse assunto, que eu acredito ser novidade para muitos, a nossa convidada de hoje é a doutora Késia, especialista em oftalmologia veterinária, sócia da PetSanos. Seja muito bem-vinda, doutora Késia. Eu queria que você começasse falando um pouco dessa especialidade, como que você entrou nela, o porquê dessa escolha. Fique à Muito, vontade. muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falando sobre um assunto que eu amo. Eu ingressei na oftalmologia veterinária já no finalzinho da minha graduação. Eu comecei a estagiar sobre o assunto e foi paixão à primeira vista. Eu já sabia o que eu queria. Quando eu saí da graduação, eu já estava matriculada na pós-graduação de oftalmologia. Doutora Késia, você falou muito que foi paixão à primeira vista, né? Que na sua rotina de estágio você já se deparou com a oftalmologia e se apaixonou. Uma pergunta: tinham muitos casos? Havia uma procura? Tinha-se a necessidade? Você foi em busca pela escassez, porque você via que era um cuidado necessário e era uma área a se explorar. Eu queria que você falasse um pouco dessa escolha, se foi a demanda, a escassez. Existe uma demanda grande, principalmente porque hoje a gente cria muitos animaizinhos Uhum. braquicefálicos e os braquicefálicos são campeões de problemas oftálmicos. E no Ceará nós tínhamos poucos profissionais. E aí foi o que me despertou, Uhum. mas depois conhecer um pouco mais foi o que me apaixonou. E por que os braquicefálicos eles têm mais eh, essa predisposição a ter problemas oculares? Porque eles têm o focinho muito achatado e as pálpebras muito abertas, os olhos ficam muito expostos. E aí tem muitas alterações anatômicas. Uhum. A pálpebra fica um pouco invertida, nascem cílios em locais que não deveriam, que ficam em contato com a córnea, podendo causar traumas. Eh, o ducto nasolacrimal é muito tortuoso, porque o focinho diminuiu e assim Uhum. o ducto foi anatomicamente modificado. Entendi. E quais seriam, os principais indícios que leva a ser encaminhado para um oftalmologista? Ou por que eu devo procurar um oftalmologista? Como que a gente poderia levar essa clareza para quem está nos assistindo? O critério que eu vou estar em uma situação, vou olhar para o meu pet e dizer: olha, esse caso aqui realmente eu já preciso ir para uma consulta mais especializada, para uma, uma análise mais profunda dessa situação. Existe esse parâmetro? Ou você geralmente recebe pacientes que são encaminhados, por exemplo, de um clínico geral? Né? Os tutores, eles conseguem perceber muito sobre as alterações, né? Mas o principal é a gente trabalhar com prevenção. Então, se Certo. você tem um pet que é braquicefálico, um pug, um shih tzu, um bulldog, você já deve fazer uma consulta preventiva, independente dele apresentar os sinais clínicos. E quais são esses sinais clínicos? O que que você pode perceber que ele está precisando de atenção quanto aos olhinhos? Lacrimejamento excessivo, secreção abundante, amarelada ou esverdeada, Uhum. blefaroespasmo, que é quando o animalzinho começa a piscar excessivamente de um dos olhos, ou até mesmo ele fecha o olho e fica com o olhinho fechado, e esse é um alerta muito importante. Esse animal que está com o olhinho fechado, ele está sentindo uma dor intensa e precisa de atenção urgente. E eles não falam, né? Então, realmente, é preciso estar atento a esses sinais. Exatamente. E todos esses casos, eles têm tratamento, têm solução? Ó, alguns casos têm tratamento clínico e Uhum. alguns casos têm tratamento cirúrgico, né? Todos os casos a gente consegue tratar. Alguns têm cura e outros têm controle, mas todos devem ser acompanhados.
E eu acho que muito a questão da prevenção também, né? De você perceber o quanto antes e buscar ajuda e buscar uma consulta especializada. Eh, os tratamentos, eles são a longo prazo, são demorados? O que lhe leva ainda a levar a tratar mais tempo ou já ir para uma intervenção cirúrgica? Como que você faz essa análise, essa avaliação? Ó, a consulta oftálmica, ela tem muitos equipamentos para fazer a análise precisa das alterações. A gente faz a biomicroscopia com lâmpada de fenda, a gente faz a tonometria, que é para aferir a pressão do olho, a gente faz a fundoscopia para avaliar a retina. E quanto ao tratamento, vai depender da causa. E Uhum, aí a gente sabe se é a longo prazo, se é a médio prazo, se precisa de intervenção cirúrgica, precisa de uma avaliação bem feita. uhum. Você falou qual a causa, e aí vem a pergunta, né? É uma curiosidade. Quais são as principais causas, né? O que é que ocasiona esses problemas oculares nos pets? É muito comum doenças sistêmicas causando problemas oculares e muito comum também que o primeiro sinal clínico sejam os olhos. Animais que apresentam o olho muito vermelho e aí começa a ficar azulado, é um sinal de uveíte e muitas vezes a causa é uma doença do carrapato, como a erliquiose. Então, através dos olhos, a gente consegue descobrir uma doença e tratar para que tenha cura, porque a doença do carrapato ela tem cura, né? Ela tem Uhum, resolução. Outra causa comum são os pelos mal posicionados, esses animais de pelo longo que ficam com os pelinhos esvoaçantes, aí os pelos do bigode entram em contato com a córnea, também pode fazer úlceras de córnea, banho e tosa, às vezes o vento muito forte na região ocular, e eles têm os olhos muito expostos, que podem também uhum. causar traumas. Passear com o seu pet no carro, com a cabecinha dele para fora da janela, gente, não façam isso. É muito comum fazer úlcera de córnea. É engraçado, você falou de doença do carrapato ser diagnosticada através de uma consulta Oftálmica. oftálmica. E é bem comum. Você vê realmente a importância, né, de um acompanhamento, de se ter uma rotina de visitas ao veterinário, e não ir só quando a gente fala muito aqui sobre prevenção, sobre os cuidados, sobre o check-up, né, realmente é sobre dar esse acompanhamento e e esses cuidados, né, com os pets, para que se realmente evite problemas maiores. É verdade. E o que seria úlcera de córnea, assim? É uma ferida? É um Eu fiquei curiosa. A úlcera de córnea é uma lesão no epitélio, que ela pode ser superficial ou profunda. Úlcera de córnea superficial é muito difícil do dono perceber a olho nu, mas tem o primeiro sinal clínico que é o blefaroespasmo, que é piscar excessivamente e fechar o olhinho. Mas quando é uma úlcera de córnea profunda, Uhum, você percebe um buraquinho na córnea. E geralmente ao redor vai ficando esbranquiçado e aí o animal apresenta muita dor e precisa de intervenção. e essa dor, ele demonstra mesmo, sei lá, chora? Os animais eles têm um limiar de dor muito grande, né. Então, apesar da dor intensa, além de piscar os olhos e fechar, eles param de comer. Ah, Mas então nem todos fazem isso, né. uhum. É variável, É muito de um mas para o é outro, né, assim, verdade. é muito particular. Mas a grande maioria, ele para de comer, ele se esconde. É uma forma de dizer assim: "Ó, eu não estou Tem como bem". perceber que não está normal, Tem né, há como uma perceber. mudança de comportamento, E né. principalmente o piscar. Esse Uhum, piscar excessivamente, mesmo que você olhe para o olho: "Ah, eu não vejo uma lesão", mas tem que levar ao veterinário para a gente corar com fluoresceína para ver se não tem já ruptura do epitélio. uhum. E ele pode cegar? Pode Pode. perder a É. visão, em O um ani caso mais agudo? Pode. O animal que tem úlcera de córnea, se for uma úlcera de córnea profunda, pode haver perfuração ocular, e aí nesses casos requer cirurgia de urgência
para tentar fazer com que esse epitélio se renove e se restaure e a gente consiga restaurar a visão do paciente. Existe, por exemplo, alguma diferença entre úlcera e catarata? Porque catarata a gente Sim, escuta falar muito em nós, né, em seres humanos, principalmente com mais idade. No PET também é assim? apesar da catarata ser mais conhecida como uma doença de idosos, às vezes é comum em pacientes jovens, porque a catarata ela pode ter 3 origens. Ela pode ser por trauma, ela pode ser genética e ela pode ser também com avançada idade, né. Uhum. Eh, a observação que você tem que fazer é quando começa a perceber a perca do brilho. Lá na pupila começa a ficar branquinho. Se você perceber que a pupila do seu pet está mudando de cor, que não é a pupila, né, é dentro da pupila, mas é o cristalino que está mudando de cor. Uhum. Aí você deve procurar o atendimento veterinário especializado em oftalmologia. E qual é a diferença da úlcera para catarata? É, a úlcera é uma lesão na córnea, é na parte mais externa do olho. É esse transparente que fica à frente, né? Uhum. E a catarata já é no cristalino, é a lente que vai Ah, ficando branca. a gente pode dizer que uma é mais grave que a outra? Não, a gente pode dizer que a úlcera de córnea ela é mais urgente do que a catarata. Mas pacientes com catarata, eles devem procurar atendimento, porque a catarata ela pode levar ao uveites e ao Uhum. glaucoma. Ah, ambas são cirúrgicos, ambos os tratamentos podem ser cirúrgicos? A úlcera de córnea, a gente pode tratar clinicamente, e Uhum. se não tiver resposta, a gente parte para a cirurgia. Já a catarata só tem tratamento cirúrgico. Não existe tratamento clínico para catarata. Mas as consequências da catarata podem ser tratadas clinicamente, como a uveíte e o glaucoma. Uhum. Doutor, assim, doutora, eu fiquei conversando aqui, me veio uma dúvida. É, essas mesmas doenças, digamos assim, tanto dá no cachorrinho como no gato, ou É comum em cães e gatos. tem algum que seja específico mais em cachorro, ou um que se apresente mais em gato? A úlcera de córnea é mais comum em cães. Acontece em gatos, mas assim, a casuística é muito mais comum em cães. Me veio também a dúvida. É, o tratamento em casa, nós, né, que temos pets, nós tutores, para fazer esses tratamentos em casa, principalmente em gato, é bem complicado, né? A administração da medicação, geralmente o tratamento ocular É tópico. é tópico, a contenção do animal. Eu acho que isso é bem difícil e eu acho que o pessoal que tem felinos sabe dessa dificuldade. Existe a possibilidade, por exemplo, eu tenho um gatinho, ele está com problema ocular e há uma indicação para se tratar em casa. E eu relato lá no consultório, doutor, olha, é quase que impossível conter, administrar, fazer esse tratamento em casa. Nesse caso, o tutor, ele também tem a possibilidade de optar e ir logo para a cirurgia ou não? Pode optar para a cirurgia, mas fazer a cirurgia não significa que não vai precisar do tratamento clínico. A Ah, cirurgia, ela é um complemento, mas o tratamento clínico ele é sempre necessário para tratar a úlcera de córnea. O tratamento da úlcera de córnea, ele requer muita atenção do tutor. E um dos principais fatores é usar o colar elisabetano, que vai servir como proteção, para que esse animal não entre não em contato com posso. a córnea, ele não faça autotraumatismo com a própria pata, ele não esfregue o rostinho na caminha dele, que é bem comum eles fazerem isso por Uhum. conta do incômodo. Então, o colar elisabetano, os tutores têm muita resistência em fazer, mas é de extrema importância. Se não É. usar o colar elisabetano, a gente tem grande chance de levar o paciente para a cirurgia. E Uhum. aí, mesmo fazendo a cirurgia, precisa fazer o tratamento com os colírios. É bem desgastante o tratamento da úlcera de córnea, mas em muitos casos a gente tem sucesso. E falando assim um pouco da parte de prevenção, né?
O que é que os tutores eles podem estar fazendo, por exemplo, para prevenir esses problemas, né, oftalmológicos? Levar o seu pet quando ainda jovem, para descobrir se ele não tem defeitos anatômicos de pálpebra, se ele não tem cílios mal posicionados. Eh, as pálpebras muito abertas também favorecem, e aí a gente tem cirurgias corretivas, que são as blefaroplastias, são as plásticas, né, das Uhum. pálpebras. Eh, cuidados em manter o olhinho lubrificado, antes do banho, após o banho, ao sair para passear, principalmente quando vai à praia, que tem o vento, a poeira, os grãos de areia. Então, a lubrificação ocular é sempre um dos melhores cuidados de prevenção. Uhum. E por que, eh, buscar um oftalmologista e, por exemplo, não um clínico geral para esse cuidado? Muitas vezes as pessoas buscam primeiro o clínico geral e isso não é ruim, porque o Uhum. clínico geral ele tem uma visão ampla, né, de todas as coisas e ele vai saber a necessidade real de encaminhar. Mas o oftalmologista faz exames que o clínico geral não faz. Eh, a consulta oftálmica ela requer equipamentos especializados que requerem conhecimento e treinamento para usá-los. E o clínico geral não vai ter, acesso a esse tipo de material. E tem muitas coisas tem muitas alterações oculares, várias afecções, que a gente só consegue descobrir com o uso desses equipamentos. Então, eh, eu acho que não é algo que realmente é uma especialidade que É precisa necessária, é necessária que seja incluída na rotina, né, na vida do pet. com E, certeza. por exemplo, mais ou menos a partir de qual idade? Desde bebê ou, sei lá, mais já entrando na fase adulta, teria um momento específico para que se começasse a acompanhar essa saúde oftalmológica do pet? Desde filhote, você já deve levar para fazer uma consulta e pelo menos uma vez por ano você deve levar o seu pet ao oftalmologista veterinário. Porque tem coisas que a gente consegue descobrir antecipadamente e intervir. Doutora, como, por exemplo, esses problemas oculares podem afetar a qualidade de vida do pet, de um modo geral? Ó, animal com desconforto ocular, muitas vezes ele se torna agressivo, Hum. porque cílios mal posicionados é como se você tivesse um cisco dentro do olho constantemente. E a gente Irrita, sabe o quanto um cisco no olho incomoda, verdade. né? E aí eles se tornam agressivos, mudam o comportamento. Outras coisas que podem acontecer é o animal ter perda visual, eh, coceira, dor, eles têm muito prurido. O animal que esfrega muito o rostinho na caminha dele, no sofá da casa, em todo canto, é porque ele tem alguma coisa incomodando. E Uhum. aí deve-se procurar atendimento, porque tem jeito. E o que que os tutores, por exemplo, relatam pós-cirurgia, pós-tratamento? O que que você escuta de mais comum no consultório? O que é que eles podem observar de mudança na qualidade de vida do pet? Principalmente a questão da resolução da dor, né, que a dor, incomoda bastante, porque uma úlcera de córnea, ela dói 10 vezes mais do que dor de dente. Meu Então, Deus. é uma dor muito intensa. Uma das principais queixas é o uso do colar. Os tutores não querem usar o colar, Uhum. mas é importante e facilita até no uso dos colírios. Quando você falou sobre a questão do gatinho, né, que é mais difícil de conter, mas você usa o colar, ele já fica um pouco mais contido. E quando você começa a aplicar os colírios e o animal começa a ter conforto, ele começa a deixar cada vez mais fácil você aplicar. Eu tenho pacientes que os tutores colocam alarmes no celular, porque o colírio é feito a cada 4 horas, a cada 6 horas, e aí na hora que o telefone toca, o pet já procura o tutor e levanta a cabeça, Já sabe, o já animal é muito sabe. comportamental, né? Isso. Ele é muito condicionado.
digamos assim, É verdade. né. E na sua profissão, agora falando um pouco, a gente falou muito essa questão dos pets, né, das doenças mais comuns, tudo muito interessante para quem está nos assistindo e está nos escutando em relação ao que fazer, aonde buscar, como procurar. Mas agora falando um pouco mais da profissão em si, da escolha da sua especialidade, quais são os maiores desafios que você encontrou, que você encontra? Quais são as suas perspectivas mais para frente? O que é que você acha que falta ainda, principalmente se tratando para essa especialidade no nosso estado? Uma das principais dificuldades que a gente tem quando escolhe a especialidade de oftalmologia é o custo dos equipamentos. São muito caros. A formação também ainda não tem no nosso estado, é preciso sair para fazer fora. Outra dificuldade é a concorrência. Alguns clínicos gerais são muito resistentes em encaminhar e quando chega para a gente já praticamente está no estado muito avançado da doença. Mas de todas, disparado é o valor dos equipamentos. Uhum, Isso de fato é um empecilho. uhum. E, por exemplo, em relação aos tutores, eles entenderem, porque quando se fala em um custo de equipamento e de vários equipamentos e de tudo que a gente conversou, quando você diz que existem exames específicos, equipamentos específicos que você usa na sua consulta. Então, eu creio que tudo isso também, para o tutor, é uma novidade, né? E eles aceitam bem, eles entendem, porque eu fico imaginando, né, eles, mas precisa mesmo, é necessário? Como que você percebe que há essa objeção, há essa trava, ou eles aceitam? Isso foi uma dificuldade, hoje já não é mais, até porque é uma especialidade que muitas pessoas ainda nem sabem que existem, né? Na nossa própria rotina, eu que fico mais naquela parte de atendimento e recepção, quando há um encaminhamento, mas tem oftalmologista veterinário, né? Ainda tem, para muita gente ainda é novidade. É verdade. Muitos se surpreendem e quando chega para a consulta, que vê aquele monte de equipamento, ai, eu não sabia, ai, o equipamento que foi usado para avaliar o olho do meu filho é igual a esse, porque de fato a gente usa alguns equipamentos da medicina humana, mas tem tido boa aceitação. A relutância maior é em procurar o atendimento, mas depois que procura, aí de fato eles conseguem entender a importância da consulta, começam a entender que é um valor agregado, não é um custo, porque o benefício é muito maior do que o custo. Pelo pouco de detalhes que você falou, a gente viu que não só para a saúde ocular, mas também para prevenir outras doenças, para se descobrir outras doenças, né? Então é realmente necessário. E eu fico muito feliz em tê-la, né, na Rede Pet Sano, sabendo que através de você a gente pode estar levando esse atendimento especializado, esse cuidado específico, essa sua capacidade técnica, essa sua sensibilidade, né, de cuidar dos animais. Eu queria que você agora falasse um pouco, por exemplo, quantas vezes ao ano o seu paciente, você precisa vê-lo, você precisa acompanhar, como que você conduz os seus pacientes, como que é essa rotina? Em caráter de prevenção, pelo menos uma vez ao ano, né? Anualmente, então. Isso. Certo. Mas quando a gente fala já de pacientes que têm afecções, depende muito da afecção envolvida. Por exemplo, a ceratoconjuntivite seca é uma condição que ela não tem cura, mas ela tem Uhum. tratamento e aí precisa de acompanhamento contínuo. É possível também que a gente identifique doenças sistêmicas através dos olhos. Eu só falei da erliquiose, mas a catarata, através dela a gente pode descobrir um diabetes. O glaucoma, a gente descobre uma hipertensão arterial e tudo por conta dos olhos. Então,
procurar o atendimento oftalmológico é uma necessidade. Uhum. E aí, com que frequência você vai ao oftalmologista vai depender do primeiro atendimento, do que Entendi. foi identificado. Doutora Késia, muito obrigada. Foi muito esclarecedor, inclusive para mim, né? A cada episódio eu vejo como eu tenho aprendido, e essa é a nossa intenção, né? É levar mesmo conhecimento, levar um material para que vocês possam realmente mergulhar nesse universo da medicina veterinária, dos cuidados com os pets. A gente tem realmente essa responsabilidade de, como empresa, trazer esse conteúdo informativo, convidar aqui profissionais capacitados que a gente acredita que agregam na nossa equipe. Então, diante de tudo que a gente conversou, fica o alerta, fica o conhecimento para que você possa realmente estar buscando profissionais competentes como a doutora Késia para cuidar do seu pet. A doutora Késia, ela está na nossa unidade ali na Dom Luiz, e também em todas as outras unidades que você precisar de atendimento aqui em Fortaleza. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para os seus clientes, para quem está ali assistindo. Enfim, aqui é um canal aberto que vai longe, né? Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre um assunto de tanta importância, de tanta relevância para a saúde dos pets. É um prazer enorme ser parte do time Pet Sanos. E o meu alerta fica em relação à prevenção. Não espere o seu pet apresentar um sinal clínico para buscar o atendimento oftalmológico. Busque antes que aconteça, principalmente cães braquicefálicos. Então, se você tem um cãozinho braquicefálico, busque uma consulta preventiva. Isso aí. E é o que eu sempre digo a cada episódio, né? Você que está assistindo, que se identificou com o que foi aqui falado, ou que lembrou de alguém que relata um caso e que às vezes não tem conhecimento, né? Envie, compartilhe, comenta, mande também o comentário aqui sobre o que você gostaria de ver, de assistir, as suas curiosidades. Nós estamos aqui como um canal de comunicação aberto para que a gente possa realmente estar mais próximo de vocês.